todos, sejam todos bem-vindos. É sempre com muita alegria que a gente recebe a todos aqui na nossa casa. Hoje recebemos também o nosso amigo Milton, da Sociedade Espírita Irmã Clara de Veracruz, que vai nos falar sobre concilia-te com teu adversário. É isso, né? Então, para a gente dar início à nossa exposição da noite, aos trabalhos da casa, peço que todos fiquem serenos, calmos, mentalizem o Mestre Jesus. E neste momento queremos te agradecer, querido Mestre, pela oportunidade de estarmos aqui, te agradecer pela oportunidade da vida, por estarmos encarnados. Te agradecemos por todas as coisas boas que tu, Senhor, nos dá a cada dia. E te pedimos a tua proteção, querido Mestre Jesus, que possamos nesta noite receber as bênçãos que aqui viemos buscar. Te pedimos que abra o nosso coração e a nossa mente para o entendimento e que envolva o nosso irmão Milton nas suas palavras, na sua exposição, e que ela possa ser esclarecedora para nós. Mais uma vez te agradecemos, Jesus, e a espiritualidade amiga, e damos por aberto os trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite. Boa noite. Já expressei para muitos dos irmãos aqui presentes a alegria que eu tenho de poder estar aqui com vocês mais uma vez. Já me sinto parte dessa casa. Quando expositores chegam lá em Veracruz, na Sociedade Espírita Irmã Clara, eles evidenciam, falam da energia que a casa oferece, a casa Irmã Clara oferece. E eu digo e retribuo a energia que essa casa oferece. Ela é confortadora, ela é renovadora. É muito bom quando a gente chega num lugar além de a gente se sentir bem, onde a gente é bem recepcionado, acolhido, a gente também sente que as energias da gente se renovam, se fortificam, e é isso exatamente que eu sinto quando eu chego aqui. Sem muitas delongas, vamos ao que interessa. O tema de hoje, escolhido, é um tema que eu apresentei há meses atrás, lá na Irmã Clara, e ele fala, o título, né? O tema, ele está no capítulo 10 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são misericordiosos. E aí temos no item 5 o subtítulo Reconciliação com os adversários. Diz assim, essa citação está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, os versículos 25 e 26. Vejam.
apenas 2 frases. Diz assim: concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Essa é uma pequena parábola, né? Embora que a maioria, né, muitos dos intérpretes, né, do Novo Testamento não o reconheçam como sendo uma parábola, né? E ela pode ser interpretada, então, de uma maneira mais superficial e de uma maneira mais profunda. A maneira superficial é aquela que nós conhecemos, que é necessário nós nos reconciliarmos ou conciliarmos com os nossos adversários, com os nossos inimigos, enquanto estivermos aqui, a caminho. O caminho é essa oportunidade que temos desta reencarnação. E temos também, então, a mais profunda. Ali tem uma observação de Joana de Ângeles, que no livro dela, Triunfo Pessoal, ela propõe essa visão mais profunda dessa pequena parábola. E ela diz, então, que esses adversários com os quais nós devemos nos conciliar ou reconciliar, são os adversários, não aqueles externos, né, que são aquelas pessoas que de uma forma ou outra nós prejudicamos, ou eles nos prejudicaram, e nós nos tornamos adversários, inimigos. Também que nós devemos reparar, num momento ou outro, nós devemos reparar. Mas ela nos fala dos adversários internos. Mas quais são esses adversários internos? São, então, os pensamentos, os sentimentos e comportamentos negativos que nós mantemos. Esse, eu acredito que seja o nosso principal adversário. Joana de Ângeles, nesse livro, ela coloca assim, num trecho: na condição de psicoterapeuta por excelência, Jesus, analisando os conflitos que atormentam o ser humano, exarou com sabedoria, conforme as anotações de Mateus, no capítulo 5 do seu Evangelho, no versículo 25. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue à guarda e sejas lançado na prisão. Então, ali, inevitavelmente, percebe-se que o adversário é interno. São as paixões dissolventes que aturdem o ser e que, em desalinho, encarceram a consciência nos conflitos, gerando os tormentos a que se entregam todos aqueles que se deixam vencer pela culpa, transformada em fobia. Fobia são medos. Ou em angústia, ou em ansiedade, ou em insegurança, ou em transtorno neurótico de outra parte qualquer. Logo depois, no versículo 26 do mesmo capítulo, ele aduziu: em verdade te digo que, de maneira nenhuma, sairás dali enquanto não pagares
o último ceitil. Essa referência tem um caráter terapêutico ensinado que se faz necessário para paz íntima e reconciliação com o adversário, os referidos hábitos mórbidos, perturbadores, transformando-os em agentes de progresso e de renovação, mediante os quais instalam-se o equilíbrio, o bem-estar, a saúde, o reino dos céus na terra transitória. Como esses, vamos dizer assim, defeitos que nós temos, eles se tornam agentes de progresso e de renovação. Vamos adiante. Aí entenderemos. Analisando a proposta da benfeitora espiritual, percebemos a sua profundidade, porque partimos do pressuposto que até para que haja a conciliação com os adversários externos, as pessoas aos quais nós temos alguma pendência, né? Primeiro é necessário a conciliação com os adversários internos. Não adianta eu querer me conciliar, me acertar, vamos dizer, com o irmão, aquele adversário externo, sem antes eu dominar, ou seja, eu me conciliar comigo mesmo, com os defeitos que tenho. Senão, essa conciliação era só de fachada. Ela, na realidade, ela não acontece. É aquela coisa do, tá, tudo bem, eu te perdoo, mas não aparece mais na minha frente. Isso não é perdão. Assim como perdoar não é esquecer, porque isso é amnésia. Então, perdoar é o momento em que aquilo que o outro me fez não me atinge, não me causa mal-estar. Meu irmão, isso é coisa do passado. Passou. Vamos dar as mãos e vamos caminhar juntos, para que nós dois possamos crescer e nos elevarmos. Não é esquecer o que aconteceu lá atrás, mas não permitir que isso me incomode, que isso atrapalhe a minha vida desse momento em diante. E convidar esse irmão para caminhar juntos. Vamos construir o futuro nosso juntos a partir daqui. O que passou, passou. Não dá para apagar. Mas o daqui para frente nós podemos escrever juntos. Igual um livro, né, que eu agora não me recordo mais o título, que foi psicografado por Chico Xavier e Valdo Teixeira. Valdo Teixeira. Onde um psicografava uma página e o outro psicografava a outra. Vamos fazer da mesma forma. Vamos escrever juntos. O resultado será bem melhor. Quando Jesus diz, concilia-te depressa com teu adversário, depressa significa aqui, agora, neste momento. Enquanto estás no caminho com ele, significa enquanto o adversário está se manifestando. Em João, capítulo 8, versículos 31 a 34, temos a seguinte passagem.
E Jesus dizia aos judeus que nele creram: se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos livrará. Replicaram-lhe: somos filhos de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Escravo do pecado. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui Jesus, então, ele fala dos maus sentimentos, dos maus pensamentos, dos maus comportamentos que todos nós temos. Ou alguém aqui está livre disso? Eu não. Todos nós temos defeitos. Nós estamos aqui para melhorarmos. Ninguém sairá daqui desta reencarnação puro. Mas que possamos nos melhorar pelo menos um pouco mais, para que a nossa próxima reencarnação não se torne penosa, que ela se torne mais branda, mais suave. E assim, sucessivamente, iremos galgando aquela escada do progresso, degrau em degrau, e chegaremos lá aonde Jesus mesmo disse: sois deuses. Tudo aquilo que faço, podeis fazer, e muito mais. Nós temos que ter essa fé, essa certeza. Cedo ou tarde, todo indivíduo que entrou pelos caminhos dos conflitos desnecessários vai perceber que está em uma prisão sem grades, por não ter se conciliado com as suas negatividades. Ceitil é a menor porção de uma moeda. Na época de Cristo ali, né? Que tinha a moeda que tinha ali, que era da época de Jesus ali. O ceitil seria a mesma coisa que um centavo. Um centavo. E esse um centavo, hoje em dia, se você for em qualquer supermercado, qualquer bolicho de esquina, se você conseguir um centavo, vai ser praticamente um milagre, né? Não se encontra mais a moedinha de um centavo. Ela não tem valor, mas ela existe. Ela continua existindo, mas é raríssimo encontrarmos moeda de um centavo. Quando você vai na loja, no mercado, e a sua compra estiver lá, tantos reais e 99 centavos, nenhum caixa vai lhe devolver um centavo, porque ela não circula mais. Para ter uma ideia, essa moedinha de um centavo, o valor dela é tão insignificante que o próprio, ou melhor, a própria Casa da Moeda não a imprime mais. Porque o custo para imprimir essa moeda é muito maior. Não vale a pena. E esse então Jesus se fala, o ceitil. Não sairás de lá sem pagar o último ceitil.
Então Jesus, ele utiliza então esse símbolo, né, do sentido. Na acepção que estamos abordando, pagar o último sentido significa então fazer um pequeno exercício de mansidão e humildade no coração. Do valor de um sentido para reconhecer que os problemas que nos geram os conflitos desnecessários não acontecem por causa dos outros. Não são os outros que são os culpados. Em razão dos fatores alheios à nossa vontade, mas são causados por nós mesmos. Se os problemas são de nossa responsabilidade, a solução também o é. Somente nós é que podemos resolvê-los. Como Deus é amor e Ele não expulsa nenhum de seus filhos do seu reino, o que Ele pede de nós é um mínimo, então, de humildade e mansidão para assumirmos a condição de aprendizes que nós somos. Nós estamos aqui para aprender. Não me lembro, mas foi você que falou. Todos nós, quando eu cheguei aqui, ele me abraçou, me cumprimentou e me chamou de professor. Eu digo, quem professor? Aí ele, obrigado. Ele falou, todos nós somos professores e todos nós somos alunos. E é verdade. Uns ensinam o que sabe para os outros. Eu não sou conhecedor de tudo. Um outro vai me ensinar aquilo que eu não sei. E assim sucessivamente. Eu tinha 3 profissões. E teve uma época que eu exercia as 3 profissões. Cabeleireiro. Eu tinha uma malharia, então eu era malheiro. E músico. Então eu tinha essas 3 profissões. Um dia deu um problema no telhado de casa e a minha esposa pediu, Milton, tu consegue resolver isso ali? Eu digo, Marli, eu como cabeleireiro, aliás, eu como pedreiro, eu sou um ótimo cabeleireiro, um ótimo músico e um ótimo malheiro. Eu não sei, eu não aprendi, eu não estudei para isso. Ninguém me ensinou. Agora, se tu me pedir para fazer um casaco, um blusão de lã, eu faço. Se tu me pedir para eu cortar um cabelo, eu corto. Se tu me pedir para executar uma música no instrumento que eu toco Agora não me peça para fazer isso porque eu não sei. Não adianta. E outra coisa, eu não nasci nessa reencarnação para isso. Então cada um de nós tem as suas habilidades. Estudou para aquilo. Veio com essa, vamos dizer assim, um dom para aquilo. Então, aquilo que você sabe, você pode transmitir para o outro. Agora, aquilo que você não sabe, você não pode transmitir para o outro. Mas pode receber ensinamento. Isso você pode. Para sermos perfeitos, nós temos que passar por todas as experiências. Não tem como. Por exemplo, o espírito que reencarna sempre na polaridade masculina, nunca vai experienciar a maternidade. Só se eu reencarnar na polaridade feminina. Se eu não nascer infértil, ou qualquer outra condição que não me permita,
gerar um filho ou uma filha, eu não terei essa experiência. Então toda vez nós temos que reencarnar, aprender, nos sofisticarmos e experienciarmos as duas polaridades. Então, somente após a conciliação e tornado aliados dos adversários, é que o indivíduo irá começar o processo de superação dos conflitos necessários. Conflitos necessários. Pois não basta a conciliação com os sentimentos geradores de culpa e desculpa. É preciso assumir a responsabilidade pelos erros, aprender com eles e repará-los para não se retornar à prisão. Todos esses conflitos são necessários, sim. A Itiana, muitos de vocês conhecem, quando ela era pequenininha, a minha mãe, vó dela, e a minha esposa, super protetores. Deixa ela. Deixa ela. A mesma coisa eu falo agora para minha neta. Deixa ela. Como é que vocês querem que ela aprenda sem experienciar? Você pode falar. Ela não vai aceitar. Ela tem que experienciar. Você só vai saber e sentir a dor de uma cabeçada na parede depois que você der uma. Não adianta dizer para a criança pequena, cuida para não dar uma cabeçada na parede, porque isso dói. Ela não vai entender. Mas no momento que ela der uma cabeçada, você vai lá, conforta, faz uma massagenzinha, passa, né, se machucou, passa uma pomadinha. Agora você sabe. Então, da próxima vez, evita. É assim. Então, concluindo. Então, é fundamental que aprendamos, então, a usar o poder transformador do amor. O amor, então, ele é esse poder que temos em nossos corações. Fomos criados com esse poder que ainda está latente, mas que podemos despertar a qualquer momento. Ao desejarmos exercitar esse poder amoroso que representa para nós o desenvolvimento da saúde existencial. Essa energia amorosa e poderosa está à nossa disposição o tempo todo. E para utilizá-la, basta que escolhamos a postura do aprendiz. É o que nós somos aqui. Aprendizes. Transformando os nossos conflitos, necessários em aprendizados de amor. Ao exercitarmos esse poder amoroso, reabilitamos-nos pelo amor e pelo trabalho, no bem em nós mesmos, que nos repletará de alegria e felicidade, para podermos distribuir em torno de nós o amor, o bom, o belo, o bem. Multiplicando, então, essas bênçãos de alegria e felicidade com o nosso próximo. Quando nós fizermos essa introspecção, entrar dentro de nós, fizermos aquele exame de consciência e reconhecermos as nossas falhas, os nossos defeitos, e aprendermos a dominá-los, aí sim,
eu estou me conciliando comigo mesmo, e aí eu terei condições de me conciliar com o meu adversário externo. Primeiro, eu tenho que me conciliar comigo mesmo, com os meus defeitos, que todos nós temos. Irmãos, continuando nesse clima de harmonia, serenidade, elevemos o nosso pensamento ao nosso irmão maior, Jesus, e ao Pai Celestial, agradecendo por podermos estar aqui neste momento, a caminho como nosso irmão, que possamos nos conciliar conosco e com aquele nosso adversário externo. Nesse momento em que a espiritualidade maior, os mentores dessa casa, os nossos benfeitores, nossos mentores, derramam sobre nós as melhores vibrações, as melhores energias, fluidos revitalizantes, que foram buscados por eles no cosmo infinito, transformando essas essências no medicamento, no bálsamo que alivia as nossas dores, que essas boas vibrações, essas energias benfazejas possam adentrar ao nosso corpo físico, alcançando a cada célula, cada órgão que possa estar em desarmonia, restabelecendo as suas verdadeiras funções, nos trazendo alívio, conforto, principalmente a nossa serenidade. Sinto esses fluidos agindo. Sinto um alívio. Sois luz. E que essa luz brilhe, servindo de farol. Farol que orienta os nossos irmãos que estão perdidos e que precisam de amparo, de acolhida, de consolo. Que essa luz possa se espraiar por todo o município, por todos os rincões, alcançando os que mais necessitam, em especial nos hospitais, presídio, casas geriátricas, casas de passagem, que elas sejam suficientes até o próximo encontro, aonde novamente seremos agraciados e vamos dizer, recarregados dessas boas vibrações, dessas boas energias.
possamos retornar aos nossos lares com segurança e com a certeza da proteção desses nossos benfeitores amigos. Boa noite a todos e até a próxima ocasião em que poderemos nos encontrar. Que assim seja.